Meus amores, vamos hoje falar sobre chamas gêmeas? Chegou o grande momento da grande viragem aqui no planeta Terra. Que momento profético! Que energia incrível! Que grande cura que nós todos em conjunto estivemos a fazer. Digam-me aqui quando é que vocês começaram a vossa jornada consciente de chama gêmea e em que momento é que vocês estão? Como é que vocês se sentem dentro da totalidade do vosso ser? Sentem que evoluíram, que transcenderam muitas dores, muitas mágoas, muitas tristezas, muitas feridas? Contem-me aqui o que é que vocês têm sentido ao longo da vossa jornada e quando é que ela se iniciou. Porque dependendo do ano da vossa iniciação, também depende a vossa consciência de transformação. Então, chegou o grande momento final, estamos na reta final da entrada do grande ano de 2026, o grande ano 1, que vai ser regido por Marte, o grande Deus da guerra, da força, aquele que é destemido, corajoso, tá? Aquele que sabe agir agora de forma consciente, sem reagir do ego, pelo ego, através do ego. Porque Marte, sendo um planeta tão forte, tão intenso, quando ele está no ego, ele destrói. Mas quando ele está na alma, quando ele está regenerado, com o seu feminino, a sua Vênus dentro de si, completamente ativada e recalibrada e renascida, é uma fênix. Marte e Vênus vão agora seguir juntos no próximo ano 2026 e para todo sempre, eternamente juntos. Porquê? Porque 2024 foi o ano do feminino, a grande cura e libertação do feminino, conscientemente, e 2025 foi o grande trabalho do masculino. E aqui eu não estou a falar de género, estou a falar de energias. 2024 foi um grande ano, e para trás também, claro que sim, mas estes últimos 2 anos foram 2 anos muito fortes de cura e transformação internas, onde, digam-me aqui se vocês sentiram uma grande mudança no vosso eu feminino, nas vossas energias femininas em 2024 e se em 2025 vocês sentem que trabalharam muito o vosso masculino. Então eu vou-vos explicar. 2024 foi um ano onde as nossas energias internas, o feminino, aquele nosso lado mais intuitivo, aquele nosso lado mais amoroso, mais generoso, esteve aqui a ser completamente mostrado através de tudo à nossa volta. Quem me está aqui a ouvir faz parte do grande grupo de almas que vem ajudar a elevar a Terra nos próximos anos da vida terrestre. Tudo vem agora assim, de repente, derrompante. Eu não sei como é que vocês estão a sentir a vossa vida, mas isto acelerou de uma forma gigante. Tudo aquilo que nós tivemos a trabalhar dentro, todas as dores, todas as lamentações, todas as sombras, todas as projeções, neste momento, elas foram todas mostradas fora de nós, através de pessoas, de experiências, de situações, da nossa chama. Quem está aqui a fazer a jornada de uma chama gêmea são almas com maturidade espiritual muito elevada. Então, tudo é um espelho para nós. Tudo é um espelho para nós. Tudo aquilo que o nosso cão faz, tudo aquilo que os nossos filhos nos mostram, tudo aquilo que os nossos amigos, tá, nos querem dizer e que nós não queremos ouvir, tá? A nossa relação com as finanças, a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação, o nosso compromisso, os nossos compromissos connosco, os limites que nós conseguimos impor a nós próprios e aos outros,
Tudo isto é-nos espelhado nesta jornada de chama gêmea. Tudo, tudo. Até quando eu recebo uma mensagem no telemóvel a dizer fazer atualização, eu já sei. Começou um novo dia, uma nova fase, uma nova energia. Tudo é um espelho para quem está aqui a fazer a jornada, a trilhar esta grande jornada de chama gêmea. Porquê? Porque nós precisamos de ver fora, de forma clara e objetiva, porque a nossa alma nos permite, tá, para o trabalho ser feito muito mais rapidamente. Tá? Então, é-nos tudo espelhado quando nós estamos em consciência, quando nós estamos em presença. Então, chegou o grande momento dos grandes líderes do coração avançarem para a próxima fase de vida. As grandes chamas arco-íris, aquelas que carregam a mestria do seu ser. Então, agora sim, agora eu regresso com a energia e com a frequência da chama gêmea totalmente recalibrada, totalmente transmutada, porque também eu estive a passar pelo grande e maior momento de transmutação do meu ADN. Do ADN humano para o ADN galáctico. E isto processou-se completamente através da ascensão da minha Kundalini. O despertar da minha Kundalini, que teve aqui um grande momento de ascensão quando estive no Egito ano passado e quando eu tive completamente um colapso e toda a minha vida começou a mudar. Porquê? Porque é isto que acontece quando a nossa Kundalini atinge a terceira visão. Então, a terceira visão, quando é ativada pela nossa serpente interna, tá? O que acontece é que tudo aquilo que nós não víamos, tudo aquilo que nós não conseguíamos ver, é-nos mostrado. Porque ela vem limpar tudo aquilo que estava aqui calcificado por pensamentos tóxicos, por energias exteriores a nós, tá? Por magias que nos foram feitas, tá? Por proteção nossa para não querermos ver, porque qualquer chama gêmea que tenha acesso no estágio inicial da sua jornada a uma visão clara e objetiva, ela não consegue fazer um trabalho profundo. Porquê? Porque se eu vejo tudo quando ainda não tenho maturidade emocional e mental para perceber tudo aquilo que me está a ser mostrado, tá? Então eu vou completamente corromper a minha jornada. Porque se eu consigo ver a totalidade, então eu não faço aprendizagem absolutamente nenhuma. Porque esta jornada não tem a ver com amor romântico, tem a ver com amor interno, tem a ver com amor próprio. Então, é uma jornada tão bonita de evolução e de crescimento interior que transforma completamente o nosso ADN. E quando o nosso ADN se transforma, todo o nosso eu vai responder a essa transformação. Todos os nossos dons psíquicos começam a ser mostrados e revelados para nós e para todos à nossa volta. Nós mudamos completamente a nossa expressão, o nosso corpo, a nossa forma de ser, de agir, de pensar, de sentir, porque há, de facto, um grande retorno à nossa essência divina. Então, quem é aqui uma chama gêmea só sabe realmente que está numa grande jornada de chama gêmea quando fez um grande despertar espiritual, quando passou por inúmeras noites escuras da alma, quando teve que trabalhar nas suas polaridades, no seu feminino ferido, no seu masculino ferido, na sua criança interior completamente assustada e amedrontada e melindrada pela vida e que funciona em modo sobrevivência. Então, chegou um grande momento de transição
o grande momento onde a profecia, a grande profecia ancestral se está a manifestar. Quando a águia e o condor se voltam a reconectar. Então a águia é a grande ave que tem um alcance gigante, porque ela vê o cenário completo e ela sabe completamente, porque ela trabalha com a visão da mente, ela sabe onde é que vai investir a sua energia e ela foca-se no objetivo. Então ela vai e vai buscar o alimento onde ela sabe que existe. Então ela não dispersa a energia. Esta é a polaridade masculina em cada um de nós, a nossa águia interna. E a nossa águia interna está situada a norte, é a nossa sabedoria, tá? Então, por isso é que o povo norte-americano trabalha muito, os grandes nativo-americanos trabalhavam muito com a energia das águias, os grandes xamãs do tempo, porque a águia representa a visão total do ser. Ela trabalha com a nossa mente. Mas uma mente consciente, uma mente desperta, uma mente que está totalmente aqui, conectada e aliada ao coração. Só que ela foi perdida e corrompida ao longo dos tempos. Então, a águia, que é o nosso aspecto masculino, que se situa a norte do nosso continente, portanto é o nosso hemisfério norte, tá? Ela está aqui, desperta, viva e cheia de vontade de voar. Ao passo que a nossa energia feminina, que é a energia do condor, que é uma ave que trabalha aqui nas energias do amor, da serenidade, da suavidade, da leveza e da beleza, que trabalha a energia do coração e que se situa no hemisfério sul, o condor está aqui de coração aberto para receber a sua águia. Então a grande profecia está-se a cumprir. Então, os grandes trabalhadores e ancoradores da luz divina no planeta Terra estão aqui prontos para começar a sua próxima fase de vida, completamente integrados e unificados na totalidade do seu ser. Vocês uniram e reuniram os vossos aspectos internos, o vosso feminino sagrado, o vosso masculino sagrado. Vocês que me estão a ouvir são deuses encarnados na Terra, vocês são anjos encarnados na Terra. Uma jornada muito difícil, a jornada mais difícil que uma alma vem atravessar. Porquê? Porque não tem nada a ver com amor, tem a ver com tudo à nossa volta, com as dores que nós carregamos de eras e eras e eras, desde o nosso primeiro sopro divino. Isto é ser uma chama gêmea, é ter maturidade e responsabilidade espiritual, emocional, mental e agora física. Então, começa agora uma nova fase. A águia e o condor unem-se completamente em cada um de nós. É o casamento interno. Quem ainda não fez a sua alquimia interna, da sua sombra e da sua luz, está agora a fazer. Porquê? Porque os próximos meses, até ao final deste grande 2025, o grande ano da grande transformação da nossa alma, tá? Nós estamos no corredor final da ativação dos próximos anos da vida na Terra. Chamas gêmeas são missão. Missão do coração. Missão do amor divino aqui encarnado. O Deus e a deusa, o Sol e a Lua, o feminino e o masculino divinos, aqui prontos para emergir em cada um de nós. Então, a águia e o condor, a mente e o coração, Atlântida e Lemúria, estão prontos para se unificarem e a profecia está aqui a ser cumprida. A grande profecia ancestral. E quando isto acontece, é quando um grande arco-íris é aqui completamente criado no planeta Terra. Então, deixem-me aqui este código de ativação. Eu sou o portal do arco-íris, porque quem me está a ouvir é a ponte do novo mundo. A ponte entre o passado e o futuro.
Chamas gêmeas são, no presente, a encarnação de tudo aquilo que algum dia foi e de tudo aquilo que um dia será. Agora, acabou o tempo de espera. A unificação acontece agora, em cada um de nós. É o momento mais esperado aqui pela nossa ancestralidade. Cada um que está a ter esta consciência e que está a ter acesso a esta mensagem está a curar a energia do amor nos vossos pais, irmãos, avós, filhos, toda a vossa linhagem para trás e para a frente. Todos aqueles que me estão a ouvir foram aqueles que foram escolhidos nesta nova era para incorporarem a energia de Ísis e Osíris, Jesus e Madalena, dos grandes pais divinos na Terra que foram desonrados, que foram humilhados, que foram massacrados, que foram torturados, que foram separados pelas forças densas que habitaram durante eras este planeta. É muito sério. É muito sério. Mas da mesma forma que é sério, é maravilhoso. Porque quem chegou aqui nesta jornada e ainda continua a acreditar que a Terra vai ascender e transcender e vai passar a vibrar na energia do amor e não mais da corrupção e da manipulação. Então, se vocês me estão a ouvir e chegaram até aqui, vocês fazem parte dos grandes líderes do coração da nova era. E quanto mais almas iluminadas estiverem aqui presentes e conscientes nesta próxima fase de vida na Terra, mais nós vamos conseguir, em conjunto, elevar esta coisa toda. Tá? Então, eu esta noite, eu quero aqui partilhar convosco. Eu esta noite tive um sonho muito forte. Eu tenho sonhos sempre muito fortes. Quando tenho sonhos muito fortes que são absolutamente reveladores. E quem sabe interpretar sonhos e quem conhece a simbologia onírica, a simbologia dos sonhos, sabe que os sonhos são revelações do nosso subconsciente, não é? Que são trazidos durante a noite, durante o nosso sono, onde a nossa mente está desligada para que nós consigamos ter acesso a mensagens que de outra forma não iríamos nunca conseguir receber. Então, eu esta noite tive um sonho completamente louco, que eu tive que escrever para nunca mais na vida me esquecer. Então eu sonhei que eu estava, não sei muito bem aonde, mas sei que eu andava a transportar sacos de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu tirava sacos de um lado para o outro e sei que eu estava a levar para uma espécie de tenda, tá? E ia completamente retirando objetos do local, de um local para o outro, e ia ensacando as coisas. Ia começando a ensacar tudo e depois dava um nó. E aquilo estava assim numa espécie de uma tenda, onde eu de repente olhei e já tinha centenas de sacos. E de repente eu estou a andar, e isto tem estado a mexer comigo muito durante o dia todo, não é? Porque é um sonho que é absolutamente uma mensagem do meu eu superior, que não é só para mim, é também para vocês, tá? E eu agora vou trabalhar aqui muito com canalizações e com informações que eu recebo muito, porque eu sei que agora a coisa vai ter que se manifestar de outra forma, porque vai ser muito importante estarmos aqui a trabalhar em conjunto, está bem? E depois vou-vos dar aqui mais informações à frente. Então, eu estava a colocar tudo em sacos e de repente, quando eu olhei para o cenário completo, eu vejo duas serpentes, duas cobras, tá? Então eu vejo uma cobra enorme, gigante, com os olhos muito grandes a olhar para mim. Eu estou toda arrepiada. E depois vejo outra cobra, mas eu só via a cabeça dela. Então, estava uma cobra e estava outra cobra ao lado, mas uma inteira, e a outra estava só com a cabeça e com os olhos muito grandes a olhar para mim. E eu estava no meu sonho, eu tenho sonhos lúcidos,
O que é que são sonhos lúcidos? São sonhos onde a pessoa, e vocês também têm com certeza, nós estamos dentro do sonho, mas sabemos que estamos a sonhar e nós conseguimos ter consciência dentro do próprio sonho e temos pensamentos dentro do próprio sonho. Isto chamam-se sonhos lúcidos, que são muito trabalhados no Antigo Egito, não é? Porque era uma forma dos sacerdotes e das sacerdotisas resgatarem muito conhecimento interno e através de mensagens divinas que de outra forma não conseguem chegar até nós, não é? Portanto, os sonhos lúcidos são sonhos onde nós estamos presentes no sonho, mas é como se fosse a nossa alma que estivesse a liderar a coisa toda. Então, eu lembro-me que eu estava no sonho e que eu dizia para mim, eu estou tão arrepiada de olhar para estas cobras, para estas serpentes, tá? Eu estava mesmo mal disposta. E eu dizia, mas como é que eu me coloquei nesta situação? Porque é que eu estou a vir para aqui e agora eu estou perante este cenário que era só entulho, tá? Era como se eu estivesse a tirar muita porcaria de um lado para o outro, estivesse a colocar tudo num único espaço e de repente saem dali duas cobras, uma inteira e outra só com a cabeça. E olhem só o que é que acontece a seguir. Isto é de loucos. De repente eu olho e vejo deitado naquela porcaria toda, aqueles sacos todos, o miúdo, que era miúdo, não é? Eu vejo no meu sonho como um miúdo, o Macaulay Culkin, não é? O do Sozinho em Casa, e ele aparece-me lá em criança a olhar para mim. E eu olhei para ele e disse, o que é que estás aqui a fazer? E ele de repente começou assim a olhar para mim, com um olhar muito assustado, e eu lembro-me de estar a olhar para ele e fui à minha vida fazer não sei o quê, e quando voltei, ai, estou toda arrepiada, quando eu voltei, ele estava dentro de um saco e estava uma cobra com ele dentro desse saco. E quando eu olhei para ele estava a morrer. Ele estava completamente a morrer. E eu olhei para ele e naquele segundo eu lembro-me perfeitamente de eu dizer para mim própria, estás feita, estás lixada, porque este gajo é um gajo conhecido e vai andar tudo à procura dele. E como vão andar à procura dele, tu vais ser apanhada. Mas o que é que tu vais fazer? E eu sei que eu peguei no saco e não me lembro o que é que eu fiz ao saco, mas eu sei que eu me desfiz do saco. Não me lembro o que é que eu fiz ao saco. Sei que me desfiz dele. Mas fiquei com isto, com esta energia no meu pensamento a dizer, tu vais ser apanhada, tu vais ser completamente apanhada. E mais à frente, no sonho, eu não sei onde é que eu estava, já não me lembro bem, sei que estava com muita gente à volta e de repente vejo uma pessoa, que não sei se era homem ou se é mulher, olhar para um palco e nesse palco começa a haver uma apresentação. Ok, agora é que eu estou a perceber aqui uma coisa. Nesse palco era como se estivesse a haver uma apresentação, não é? Portanto, era uma cena onde aparecia um ET. E esse ET, eu lembro-me que ele aparece, tá, nesse cenário, tá? E essa pessoa que estava lá, não sei se vocês estão a perceber o que é que eu estou a falar e às tantas já me estou aqui a perder, pronto. Mas eu vejo, há uma pessoa que está nesse cenário, onde de repente aparece um ET no palco e de repente essa pessoa olha para mim e diz-me assim, Patrícia, olha aqui um ET, olha aqui um ET. E depois ele vai apanhar uma coisa do chão e ele diz-me assim, mas olha, ele tem um olho de serpente com ele. E naquele momento, eu lembro-me que eu olhei e dei um berro gigante e disse, uau! E acabou. Claro que depois tive que fazer o meu trabalho interno, que já dei maluca, não é? E isto é absolutamente de loucos. Porque o que é que aconteceu aqui? Meus amores, tá? Há muita coisa que eu não conto aqui. Epá, mas que eu vou começar a contar. Porque é assim, isto é através destas situações e é também através de canalizações que eu acedo a muita informação, tá? De um campo superior.
E não tem mal nenhum, porque é assim, hoje começa a ser banal, esta coisa toda começa a ser banal, porquê? Porque há muitas pessoas que estão a despertar dos seus dons psíquicos, então isto já não é uma coisa sobrenatural, não, isto é o estado normal de um ser consciente e evoluído que é aceder a outras dimensões. Então, o que é um sonho? Um sonho é quando um ser físico, humano aqui na matéria, acede a uma consciência superior, a uma dimensão extrafísica, não é? Alcança um poder metafísico, certo? Então, eu hoje, quando estava aqui a fazer este trabalho interno para entender tudo o que me estava a ser mostrado neste sonho, eu percebi nitidamente, isto tem tudo a ver, isto foi o quê? Isto foi a minha alma que me veio aqui mostrar de forma clara e objetiva, tá? E eu tenho estado aqui em grandes processos internos de transformação e transmutação, muita coisa a acontecer na minha vida, muita coisa, tá? Uma grande jornada bestial, que vocês vão saber depois, mas o que é que acontece? O que é que eu estava a fazer? Eu estava a transportar o passado, tá? Tudo aquilo que era entulho, tudo aquilo que era porcaria, tudo aquilo que fazia parte de pensamentos tóxicos, energias tóxicas, situações tóxicas da minha vida, eu estava a tirar tudo, eu estava a limpar o meu terreno atual para ir colocar, certo? Num terreno onde depois o entulho fosse limpo. E nisto, a minha criança interior, que veio representada pelo miúdo do Sozinho em Casa, tá? A minha criança interior aparece lá completamente ativa com as duas serpentes. A serpente inteira é a minha ativação da minha Kundalini já completamente transformada e regenerada e renascida. E a outra, com a cabeça só, era a parte minha que estava completamente a desfazer-se e a libertar-se do passado. Então ela foi cortada. O meu passado foi-me completamente cortado e libertado. Porquê? Porque uma chama gêmea veio cá fazer um trabalho de quê? De libertação da sua herança kármica, da sua ancestralidade tóxica, certo? Por isso é que uma chama gêmea veio limpar o campo todo para trás, dos seus ancestrais e de tudo aquilo que vem pela frente. Tá? Então agora é o ponto onde tudo está a começar, porque todo o entulho está completamente a ser levado, tá? Para ser transformado, para ser transmutado através da chama violeta. Então, havia uma serpente inteira que estava lá, completamente ativa, já completamente regenerada e recalibrada e renascida. Quem não sabe o que é a serpente? A serpente representa aqui, no universo xamânico, representa a energia das emoções, das águas, tá? Ela está a sul, tá? A energia do sul. Então, ela representa a nossa transmutação interna, as nossas emoções. Ela limpa tudo o que é emoções. Porquê? Porque ela está completamente, constantemente, a retirar a velha pele, tá? Ela está sempre em transformação, em transmutação. A serpente é a representação de transmutação interna. Então, uma serpente estava intacta, inteira, completamente regenerada, e a outra era a parte minha velha que estava ali completamente cortada, que estava aniquilada. O Macaulay Culkin estava ali, o miúdo sozinho em casa, estava ali deitadinho, a ser completamente consumido e comido pela serpente, que representava a minha criança interior. Aquela criança que era ferida, aquela criança que sentia a dor da rejeição, do abandono, aquela criança que levou tanta tareia da vida que acabou por se fechar e deixou de confiar no ser humano, tá? Então, isso acabou. Isso acabou porquê? Porque ele acaba por morrer. Mais à frente, no palco, por isso é que há bocado eu disse, uau, ok, eu já tinha chegado lá, que o ET era o eu estelar, o meu eu cósmico completamente renascido, mas foi lindo porque foi o palco, ou seja, é a criança, que é por isso é que a minha alma foi buscar o miúdo, é a criança que agora já está na sua consciência divina, no palco novamente, não é? A atuar novamente, como o puto fazia, mas agora
ele traz o quê? Ele traz consigo o olho da serpente. O que é o olho da serpente? É o olho que tudo vê. É o Horus Boros, que é a serpente que deu a volta completa, 360 graus, tá? O Ouroboros é o quê? É a energia onde a cabeça da serpente une-se ao seu rabo, tá? Então ela encaixa. E quando ela encaixa, ela faz completamente... Eu estou completamente ativada, vocês não estão a perceber. Ela faz completamente, tá? O recomeço, o seu renascimento, tá? A sua velha pele regenera-se completamente e o seu novo eu tem acesso. Porquê? Porque o Horus Boros é isto, é o renascimento da totalidade, porque o círculo é a totalidade, onde não há acima, não há abaixo, não há esquerda, não há direita, tudo é. No círculo tudo é. Ninguém é melhor do que ninguém. Então a travessia completou-se, tá? Uma chama gêmea é a representação de um coletivo, atenção. Uma chama gêmea é a representação do coletivo. Então tudo aquilo que me acontece a mim é aquilo que está a acontecer ao meu coletivo. Àqueles que estão sintonizados com esta mensagem. Às pessoas com quem eu trabalho. Tá? Por isso é que é tão importante, e os meus mentores estão sempre a dizer-me, eu tenho que falar muito agora de tudo aquilo que me está a acontecer no meu dia-a-dia. Porque tudo é manifestação de todo o vosso campo. Porquê? Porque eu sou um espelho vosso. Tá? Quem me está a ouvir, eu sou um espelho vosso. Ou seja, na medida em que me acontece a mim, também vai acontecer a vocês. Tá? Pode não ser no mesmo timing, porque cada um está no seu processo evolutivo, mas este é que é o grande trabalho e a grande missão das chamas gêmeas. É serem inspiração. É serem líderes da nova era, tá? Não aquilo que fazem, mas aquilo que são. A sua expressão. O seu renascimento, onde é que elas estavam no início da jornada e onde é que elas estão agora? Como é que elas se sentiam antes e como é que elas se sentem depois? Como é que era a sua vida no começo, como é que é a sua vida agora, tá? Este é o grande trabalho de uma chama gêmea, é serem inspiração para o mundo, é trazerem a sua história para o mundo. Por isso é que os meus mestres, os meus mentores estão aqui só a dizer vai falando, vai falando. Então, eu vou falando e eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vou deixar de editar quase os vídeos, porque é onde eu perco imenso tempo, e fazer capas e fazer não sei o quê. Isto agora vai tudo a hate, porque senão eu só de pensar no trabalho que eu tenho para editar vídeos, eu perco logo a vontade. Está bem? Portanto, isto agora vai tudo a hate. Vou fazendo aqui edições, claro, mas nada de como eu fazia, porque senão não dá. E é mais importante a mensagem do que a imagem. Pronto. Então, o ET, que é o meu eu estelar, que é a minha criança interior renascida, que é o meu ser cósmico, o meu ser galáctico, veio agora com o olho da serpente intacto. Tá? Então, o olho que tudo vê é brutal. É brutal o olho que tudo vê. Porque é quando a serpente, tá? Que no passado não podia chegar aqui, porque se chegasse aqui há 11 anos atrás, quando a jornada começou, tá? Eu já tinha visto tudo. Então, se eu tivesse visto tudo, eu não tinha aprendido nada, eu não tinha reaprendido nada, tá? Então, quando ela chega aqui e ativa aqui, tá? É quando o grande arco-íris se manifesta. Então, este sonho é absolutamente profético porque está completamente conectado, tá? Com toda a energia cósmica de tudo aquilo que está a acontecer na Terra. E é muito importante porque ela está completamente correlacionada com a história do universo fantasioso, não é? Mas a realidade é que isto é puro trabalho cósmico. Isto é puro trabalho cósmico. Porquê? Porque a grande missão do ser humano que veio cá para evoluir é trazer a sua alma para a Terra. Porque quando um ser traz e ativa a sua alma aqui na Terra, tá? Ele unifica os seus campos superior e inferior e é aqui que ela opera, a sua alma opera os maiores milagres. Então a Terra só vai evoluir quando um número gigante de almas estiverem aqui bem ancoradas e despertas, tá? Para tudo aquilo que está por vir. Porquê? Os próximos anos, tá? Vão ser anos muito fortes, porque vai já começar aqui em 2026
porque tudo vai mudar, não é? E agora com Plutão direto, meu Deus, muita coisa se transformou, muita coisa vai ser agora regenerada, porque Plutão também trabalha a nossa regeneração interna. Então, muita coisa teve a ser trabalhada estes últimos meses, neste ano. Aliás, este ano foi todo um ano de transformação e transmutação internas, tá? Que é para agora, esta próxima fase, já ser um momento de grande trabalho, mas aqui no físico. Portanto, foi como se nós estivéssemos todos a trabalhar internamente, para agora sim podermos vir trabalhar aqui no exterior. E todos aqueles que me estão a ouvir vão ser agora as grandes mãos do universo, está bem? Então é muito importante o quê? Vocês conectarem à vossa alma todos os dias, vocês estarem abertos, estarem receptivos e escolherem todos os dias estarem aqui prontos para receber mensagens através dos números, dos nomes, dos textos, tá? de tudo aquilo, das pessoas à vossa volta. Estejam receptivos à informação que vos quer chegar. Qual é a melhor forma? É estarem presentes. Estejam presentes aqui para a vida. Estejam presentes, tá? Sabem quando nós vamos no carro e estamos em modo automático, em piloto automático e não olhamos para nada e não sabemos o que é que estamos a fazer? Nós não estamos presentes. Nós estamos ausentes. E é exatamente aí onde eu faço grandes meditações, que é quando vou no carro e vou, tal, já sei o caminho, tal. Não! Nós estamos a guiar o nosso carro. O nosso corpo é o nosso veículo físico, então nós estamos aqui presentes. É tão importante. Vamos fazer caminhadas. Temos que estar presentes para tudo o que está a acontecer à nossa volta. Os movimentos, os cheiros, tá? As pessoas, o que é que cada um está a dizer, o que é que cada um está a fazer, qual é o animal, se há uma borboleta, se há uma águia, tá? Se há uma formiga, se há uma barata, se há um tubarão, tá? Tudo significa algo na nossa vida, mas é preciso estarmos presentes. O que é que o vento está a querer dizer? O sol, a nuvem que se abriu, tá? O sol que entrou, a estrela que brilhou, o pássaro que voou. Estão a perceber? Tudo são sinais, tudo são mensagens. Porquê? Porque Deus está em tudo. E Deus não é um homem, Deus não é uma mulher, Deus é uma consciência, é uma frequência que nós carregamos no nosso coração, que nós carregamos em todas as nossas células. Por isso é que o trabalho de uma chama gêmea é divino. Porquê? Porque nós temos que voltar a casa, temos que voltar a ser divinos. E ser divinos é termos a criança interior completamente curada, tá? E pronta para a nossa nova forma de estar na vida consciente. Então, acabam-se os medos, e eu hoje estava aqui a fazer um trabalho muito grande de introspeção por causa deste sonho, e eu dizia mesmo para mim, quantas vezes na vida eu parecia realmente um coelhinho assustado, porque eu estava sempre à espera, tá, de ser traída, eu estava sempre à espera de ser desiludida, eu estava sempre à espera que alguém me enganasse, que alguém fosse aqui oportunista, golpista. Porquê? Porque a minha alma esteve sempre em guerra, tá? A minha alma é uma alma guerreira. Eu estive nas grandes batalhas, aliás, todas as chamas gêmeas são almas guerreiras, não é? Nós estivemos em grandes batalhas, nós somos o arquétipo de Joana d'Arc, não é? Que colocou lá o rei Dom Carlos no trono, elevou, e foi exatamente quem ela elevou que atraiu, não é? Que a mandou para a fogueira. Portanto, nós somos todas Joanas d'Arc, somos todos a energia do arquétipo do guerreiro ferido, não é? Porque ela era uma guerreira exímia, tá? Então, nós estávamos sempre com a nossa energia, com a nossa vibração, sempre com medo. Conhecíamos alguém, conhecíamos, sei lá, o professor, o patrão, o homem, a mulher, o amigo, seja quem for, em qualquer encontro que nós tínhamos, o nosso sistema nervoso estava completamente instável e desequilibrado e nervoso. Porquê? Porque era aquilo que carregávamos no nosso ser, era o medo de sermos traídos, tá? E isto foi um grande colapso que as chamas gêmeas vieram a fazer à Terra, foi limpar do campo coletivo, tá? O medo. Porquê? Porque quando nós curamos o medo dentro, tá? Quando nós curamos a ferida do medo, porque o medo é uma frequência, a insegurança é uma frequência que está muito ligada ao nosso primeiro chakra,
que é fundamental em cada uma das chamas gêmeas, trabalhar o seu corpo sagrado, o seu corpo arco-íris. Porquê? Porque quando nós estamos com o nosso primeiro chakra completamente em alerta, nós estamos inquietos, estamos inseguros, e insegurança gera inquietação, e inquietação gera nervosismo, e nervosismo gera uma tensão gigante no nosso ser, que acabamos depois por emitir uma frequência para fora completamente desequilibrada, que não só nos desequilibra a nós, como desequilibra tudo à nossa volta e todas as pessoas que lidam connosco. Está bem? Então, o primeiro chakra é extremamente importante ser trabalhado, tá? O primeiro chakra é um chakra que é aquele que é logo ativado pela serpente Kundalini, tá? Por isso é que a nossa vida, qualquer chama gêmea que chegou até aqui, tá? A vida dela neste momento teve que ter uma transformação brutal. Senão não é uma chama gêmea. Porque uma chama gêmea passa por várias e inúmeras noites escuras da alma para que a serpente, tá, possa passar por todos os seus centros energéticos / chakras, para que cada um seja completamente ativado, regenerado, tá, reconstruído e renascido. É este o trabalho da serpente, tá? E isto foi muito interessante neste sonho de hoje, porque isto foi um grande sinal, não é? Da subida da nossa Kundalini e da descida, porque não interessa nada que a Kundalini suba e fique lá, que é onde muitas das almas ficam, elas ficam presas, tá? Eu fiquei ali muito tempo presa, porque quando a minha Kundalini subiu e ficou na coroa, tudo era iluminação, tudo era amor, tudo era uou, isto é lindo, isto é maravilhoso, as pessoas são todas isto e são aquilo, tá? É muito um caminho de luz, não é? A ascensão da Kundalini é tudo o que é luz. Uau, o mundo, uau, e a minha vida é isto, eu agora vou para aqui. Não interessa, é tudo positivo. Eu estive aí muito tempo, e tanto tempo. Tudo é positivo, eu não quero ver nada de densidade, eu não quero ver de escuridão. Não, nem olho. E não, meus amores. Por isso é que isto é tão doloroso. Porque quando a serpente vem da coroa e regressa à casa, por isso é que eu digo sempre, ascensão é descensão. Não me interessa nada que a minha serpentezinha fique aqui. E isto é atenção, porque muitas pessoas trabalham a Kundalini e não sustentam depois esta energia. Porque a serpente, ela tem que regressar. Então, quando ela atingiu aqui a sabedoria, o que é que ela faz com a sabedoria? O que é que uma pessoa faz com sabedoria se não a trouxer de volta para a Terra, para aqui, para a matéria? O que é que me interessa eu saber tanto? Tá? O que é que me interessa eu ter conhecimento e consciência de tanta coisa se ela fica aqui estagnada? Ela bloqueia. Se ela ficar aqui, fica bloqueada. E depois a minha vida também não anda para a frente. Por isso é que é muito importante a fusão do céu e da terra, que é as chamas gêmeas, que é o feminino e o masculino. Está bem? Então, a serpente, quando regressa, ela vai ter que passar por todos os pontos por onde ela subiu, e quando ela passa pela terceira visão, começa a vir o trabalho todo de sombra outra vez, e por isso é que é tão interessante isto, tá? O feminino em cada um de nós, quando desperta na jornada da chama gêmea, tá? E se eleva, ele está a fazer o seu trabalho de luz, de volta para casa, não é? Mas quando ele começa a regressar, ele começa a trazer a sombra. Porquê? Porque nós, aqui no plano físico, temos que saber lidar com a sombra, porque a sombra é uma força poderosa quando nós sabemos trabalhar com ela. Porque a sombra é aquilo que muitos de nós tivemos que trabalhar nesta jornada, não é? Porque, por exemplo, eu dou-vos um exemplo, que é importante dar exemplos. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui sempre aquela querida e boazinha e fofinha e que estava pronta para todos e ouvia todos e ajudava todos e punha todos em primeiro lugar e servia ao mundo inteiro. E quem me está a ouvir, muitas pessoas trabalham comigo e sabem que é exatamente isto, tá? Eu sofria as dores do mundo, tá? Eu carregava as dores do mundo. Eu chegava ao fim do dia com as histórias de não sei quantas pessoas, eu chegava ao fim do mês
com 200 histórias, eu chegava ao fim do ano com 1000 histórias dentro de mim. Epá! E o meu campo colapsou, não é? Porque eu era muito fofa, muito querida, muito boazinha, e as pessoas mandavam-me não sei quantos áudios por dia, e eu depois do meu trabalho ainda ia ouvir mais durante 3 horas os áudios, porque havia um lado meu que supostamente eu achava que era de luz, que era o meu lado fofo e bonzinho, mas era uma sombra total. Porquê? Porque eu estava a fazer as coisas de certa forma para mostrar a mim mesma, nem era ao outro, porque nós nunca estamos a mostrar ao outro, estamos sempre a trabalhar connosco e para nós. E aquilo era para eu dizer, não, tu realmente és fantástica, não, fogo, olha só, porra, depois de tanta coisa, trabalho, ainda estás aqui, isto é tudo cagada, isto é tudo mentira. Porque na realidade eu estava estourada, estava estafada, eu queria era viver a minha vida ao fim do dia e estava ali a mostrar a mim mesma que não, tu és tão fofinha. Então eu caminhei nesta polaridade muitos e muitos anos da minha vida, onde eu era a boa samaritana e a salvadora do mundo, mas depois não me salvava a mim. Onde é que está aqui a verdade? Não, não está, mas isto faz parte da nossa experiência espiritual, está bem? Por isso é que é muito importante nós sermos muito autênticos aqui na nossa jornada e dizermos aqui, eu dizer isto a vocês é muito importante para vocês perceberem que isto acontece e não tem problema nenhum acontecer, está bem? Depois eu passei, ou seja, eu estava a trabalhar na minha polaridade feminina, na suavidade, eu era muito bondosa, muito generosa, muito querida, mas era para os outros, mas estava a ser a maior filha da mãe para mim porque não me estava a saber proteger. Eu não me estava a saber proteger, eu não estava a cuidar de mim, tá? Então, eu estava a trabalhar um feminino para o outro, mas eu não estava a sustentar o feminino dentro de mim. Estão a entender? Então, isto estava completamente desequilibrado. Então, o que é que eu depois tive que fazer? Eu tive que passar para a polaridade oposta, onde eu estava tão irritada e tão cansada e tão exausta de tanto caminho, de tanta coisa que eu tinha feito, que eu tive que adotar o meu lado masculino, zangado. Eu estava zangada com a vida, eu estava zangada com as pessoas, eu estava zangada comigo. Como é que eu fui tão tola? Como é que eu fui tão tonta? Como é que eu não consegui ver? Porquê é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui? Então, deixei de falar a não sei quantas pessoas, tá? Comecei a projetar imensas sombras minhas nos outros. Aquele não faz, aquele não diz, aquele não vai, aquele não mostra, aquele não sente, aquele não se compromete, tá? Aquele não se decide. Aquilo era tudo espelho meu. Então eu tive que passar por uma morte do meu ego. Meu Deus! Por isso é que uma jornada de chama gêmea é a coisa mais forte do mundo. Percebem? Porque nós temos que lidar com as nossas sombras, encará-las e ainda assim vê-las e honrá-las e transmutá-las, porque só quando eu as identifico é que eu as transmuto. Por isso é que eu hoje não tenho problemas nenhuns em falar aqui convosco. Porquê? Porque eu não sou uma pessoa pior, vocês não são pessoas piores por funcionarem de certa forma quando estão inconscientes. Por isso é que se diz, não é? Felizes dos ignorantes, porque quando uma pessoa é ignorante, nada lhes é cobrado. Agora, quando uma pessoa sabe que deve proceder, deve fazer as coisas de certa maneira e não as faz, leva no lombo, tá? Então, quando eu despertei e percebi, espera lá, estás zangada, deixaste de fazer, deixaste de falar, deixaste de não sei quê, tá? Afinal foi tudo projeções, porque na realidade aquilo que eu estive a fazer foi permitir que a minha sombra emergisse. Porquê? Porque eu trabalho isto muito com as pessoas, no shadow work, não é? O trabalho de shadow work é muito importante nesta jornada, em todas as jornadas. Qualquer alma que está aqui a despertar precisa de fazer shadow work, trabalho de sombra, porque é exatamente aqui que há a cura. Mas quando uma mulher ou quando um homem ativa o seu lado de sombra, é o momento mais poderoso da sua vida. Sabem porquê? Porque aqui é que está a autenticidade do seu ser. Quando eu percebi que, não, eu estou zangada, eu não quero falar mais com aquela pessoa, eu não permito mais que aquela energia tóxica esteja na minha vida, eu não vou responder a todas as mensagens ao final do dia, eu vou-me preservar, eu vou-me proteger, eu vou ser mais egoísta, porque eu cansei-me de ser a boazinha.
espera lá, então quando eu era boazinha, afinal eu não estava na luz, eu estava na sombra. Quando eu estou na sombra e sou tudo aquilo que eu sou, é quando eu estou na luz. Porquê? Porque eu estou no meu autêntico. E quando eu era fofa, querida e boazinha, eu não estava. Eu estava no meu eu ferido. Tá? Isto é um grande trabalho que eu faço aqui com o ser humano, que é isto, é honrar as feridas da alma, tá? Honrar as feridas da alma, porque é tudo ilusão. Isto é uma ilusão. Afinal, quando somos muito fofos, nós não estamos a ser autênticos. E afinal, quando somos autênticos e verdadeiros, é quando estamos na luz, tá? Então, foi quando eu percebi que eu precisava de estar em autenticidade comigo, dizer não quando eu queria dizer não, dizer sim quando eu queria dizer sim, pedir aquilo que eu queria ter, sem ter medo, sem ter vergonha, tá? E assumir quem eu era. E depois, qual é que é o trabalho? Porque aqui as chamas gêmeas trabalham em polaridade. Então, quando eu estou no meu feminino, eu estou a trabalhar a minha polaridade feminina. Quando eu estou no meu masculino, eu estou a trabalhar a minha polaridade masculina. Tá? Quem está a fazer parceria connosco, a nossa contraparte, está sempre a trabalhar o eixo oposto. Porquê? Porque uma chama é um campo unificado. Tá? E é sempre a energia feminina que faz o trabalho energético. Então, eu durante este tempo todo que tenho estado a viver estes últimos anos, este último ano, eu estive a trabalhar o meu masculino. O meu feminino já tinha sido trabalhado. Eu estive a trabalhar o meu masculino, o meu dark side, o meu dark feminine, que é lindo, que é brutal, que é exatamente aqui que está a nossa verdade. Então, quando eu me permiti estar em verdade, toda a minha vida mudou. Porque tudo o que era verdadeiro veio para a minha vida e tudo aquilo que não era verdadeiro saiu da minha vida. Só que depois chega aqui um momento onde nós temos que fazer o equilíbrio, que é, quando nós despertamos um bocadinho mais à frente, nós dizemos, espera, então, eu tenho que fazer agora aqui um equilíbrio entre o light e o dark side, entre o sol e a lua, entre o Deus e a deusa. Então, eu posso ser tudo. Eu posso ser equilibrada. É aqui que a chama trabalha, é no coração, é no equilíbrio, é na alma, é na integração. É esta chama aqui dourada que existe no centro do nosso peito. É a unificação do rosa e do azul, do masculino e do feminino dentro de nós. Tá? Então, eu posso ser tudo dentro de mim. Eu posso ser o feminino curado, sou uma mulher elevada, sou uma mulher generosa, sou uma mulher bondosa, sou uma mulher presente, sou uma mulher paciente, sou uma mulher consistente. Mas eu sei quando utilizar o meu masculino dentro. Eu sei também ser firme, assertiva, eu sei dizer não, tá? Eu sei ter disciplina, eu sei fazer o trabalho que qualquer masculino sabe fazer, não em força, mas em disciplina, em método, em determinação, em ação, eu sei fazer. E o feminino é, eu sei sentir e eu amo sentir. Então eu integro as polaridades. Então, muitos de vocês que me estão a ouvir, vocês já fizeram este caminho, vocês ou vão estar a fazer este caminho. Primeiro vão experimentar um lado. Isto é chama gêmea. Primeiro eu trabalho um lado, depois eu trabalho o outro lado, a minha outra polaridade. E só depois, quando eu integro, é que eu entro na energia e na frequência neutra. Onde eu já não sou nem feminina nem masculina, eu sou a totalidade. E quando eu integro a totalidade no meu ser, tá? Que foi isto que me foi revelado hoje no meu sonho, tá? Toda a caca que eu tinha num lugar, eu transportei para outro, tá? E a criança ferida agora já não é ferida, é completamente leve, tranquila, e não é à toa que isto aconteceu. Eu ontem fui cortar o meu cabelinho, que vocês devem reparar que eu cortei para aí 5 dedos, tá? Mas eu vou-vos dizer, saiu-me um peso de cima que vocês não têm noção. Por isso eu digo, tudo o que é exterior é sempre um espelho do nosso interior. Tá? Quem está a fazer trabalho de espelhamento, quem faz trabalho de chama gêmea é isto. Todo o nosso universo fora é sempre uma expressão do nosso interno, do nosso interior. Todo o trabalho que foi feito. Por isso é que é tão bonito, e quero finalizar aqui esta mensagem que já deve ter não sei quanto tempo, e não era nada disto que eu queria, mas vocês sabem como eu sou, tá? Que é o quê? É muito importante estarem presentes para tudo aquilo que está a acontecer, porque isso vai-vos facilitar muito a vida e vai ser um espelhamento muito grande,
tá? Daquilo que vocês já curaram ou daquilo que vocês ainda têm que curar ou trabalhar dentro, tá bem? Então, as chamas gêmeas voltam agora à grande, em arco-íris. Eu sou um espelho vosso, tá? O corpo está completamente integrado, está recalibrado, renascido. A águia e o condor regressam agora e unificam-se completamente, tá? E é muito interessante, para quem não ouviu essa mensagem, eu tenho aqui um vídeo onde eu falo na minha toma da ayahuasca, quando eu fui fazer a ayahuasca, que foi um momento muito sagrado da minha vida, muito, muito forte, um grande momento de transformação em 2023. E eu falo lá nisso, porque a planta, a Madrecita, a mensagem que ela me transmitiu foi exatamente essa, não é? Porque eu não queria aceitar a minha chama, eu não queria, eu tive uma morte muito grande nessa toma da ayahuasca, eu não quero, sai, foi horrível. E quando a planta me disse, aceita, tá? Eu vi duas águias, no momento em que eu disse, sim, eu aceito, eu vi duas águias a saírem da terra e a voarem cada uma para direções diferentes e elas formavam um lindo arco-íris. Isto é brutal. Neste momento, ou seja, isto foi em janeiro de 2023, fevereiro de 2023 e estamos agora final de 2025, está bem? O que é que acontece? Agora que este processo todo culminou, porque é uma nova era, e nova era, novas aprendizagens, uma nova jornada, uma nova vida, tá? As águias hoje apareceram, e eu até fiz este desenho que eu vou-vos deixar aqui, esta imagem, tá? As águias agora já não aparecem separadas, elas já não, porque elas tiveram que fazer o voo para fora, cada uma teve que fazer o seu voo, então agora elas aparecem já, na minha terceira visão, a criarem um lindo arco-íris, tá? Então é a águia do norte e o condor do sul, que agora se unem aqui num voo, a formarem um lindo arco-íris, tá? Então, a nova fase das chamas gêmeas está aqui para bombar. Ela vem trazer aqui à Terra um momento muito grande, muito gigante, muito monstruoso de iluminação para a Terra, porque não podia ser de outra forma, porque sabem o que é o campo de uma chama gêmea em cura junto? Uma chama gêmea é uma alma, uma única alma encarnada em dois corpos físicos, tá? Cada uma das suas partes tem que trabalhar o seu feminino e o seu masculino internos para fazer o seu casamento alquímico. Não há nenhuma manifestação física, a não ser quando há a manifestação interna da sua união. Então, imaginem o que é duas chamas juntas, não é? A formarem uma única chama em união sagrada, com a cura por fazer. Matavam-se completamente, porque são frequências muito elevadas que trazem uma consciência muito grande para a Terra, muitos ensinamentos, muita sabedoria, muitos conceitos novos, porque chamas gêmeas são todos os seres sementes estelares que já estão a viver a anos-luz da Terra e que agora estão aqui para ajudar na transição planetária, tá bem? Eu vou fazer agora muitos vídeos acerca das sementes estelares e das várias raças e desta transição planetária. Então, agora sim, quando os campos estão curados dentro de nós, tá? As coisas podem ser completamente manifestadas e materializadas. Mas primeiro teve que haver a cura, tá? Primeiro, as águias têm que, a águia e o condor têm que viajar pelas suas estradas da vida completamente independentes, sozinhas, para recuperarem o seu fôlego e a sua mestria internas. E a mestria não é mais do que a nossa criança leve, livre e pronta para confiar de novo na vida, sem tremeliques, sem vibrações, sem inquietações. Não, são chamas prontas para começar a emanar os seus raios arco-íris para o mundo. Então, vamos começar aqui uma nova fase.
eu vou estar aqui a trabalhar muito, muito, muito até ao final deste ano e nos próximos anos aqui com os raios arco-íris, com os mentores, com os mestres ascendentes, Chamatrina, porque são eles que vêm aqui ancorar a nova energia na Terra. E vou trabalhar aqui muito na minha escola arco-íris, que não é minha, não é? Na escola arco-íris vibracional, que é mentoria completamente ao serviço da Terra, da nova era, tá? Desta grande era dourada, onde o amor veio para ficar. Tá, meus amores? Então, deixo-vos aqui um grande abraço. Gostava muito que me dissessem que, onde é que vocês estão na vossa jornada, se desistiram da jornada, o que é que se sentem neste momento, como é que se sentem, se cresceram, se evoluíram, tá? Como é que está a vossa vida, as vossas finanças, o vosso corpo, a vossa casa, tá? A vossa alimentação, as vossas amizades, as vossas conexões, porque tudo são espelhos. Então, façam este momento de introspeção, tá bem? A águia e o condor agora estão completamente aqui a unificarem o seu campo, tá? E isto é muito importante e eu vou-vos dar aqui notícias muito em breve, porque o campo de unificação, ele é manifestado também aqui no plano físico e já eu vou-vos trazer aqui mais novidades. Está bem, meus amores? Um abraço no vosso coração e que seja um grande retorno a casa. Um beijo, até já!